E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. É o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um estilo de vídeo diferente, pois nele eu vou falar sobre a Game Jam do André. Sim, André Young, se você conhece. E essa Game Jam, ela vai ser feita daqui a alguns dias, né? E se você quiser, você participa. Se não quiser, é escolha de cada um. Continuando, eu quero fazer um jogo com o tema do jogo, obviamente. E o tema do jogo é o seu inimigo, é a sua arma. E quando ele falou isso, eu pensei aqui no Kirby. Porque tem os inimigos com superpoderes e ele vai lá e engole. E quando ele engole, o que tem superpoder? Aqui ó, vamos ver aqui ó, tem esse. Vou pegar o de fogo aqui porque ele é melhor. E aí quando eu engolir eu consigo adquirir o superpoder dele. Essa aqui é o baseamento que eu vou ter. Eu vou querer fazer um jogo 2D, que ele vai ser feito no RPG Maker. Feito disso, eu vou ter que pensar na estrutura do jogo. O que eu realmente quero para poder fazer esse jogo. Porque eu quero fazer ele em uma plataforma como se ele fosse um Zelda Minish Cap, posso dizer assim. E esse Zelda Minish Cap vai ter batalha assim como o Zelda mesmo, só que ele vai ter os poderes do Kirby e vão ter monstros interativos no mapa. E pra fazer isso vai ser difícil, porque primeiro que eu sou iniciante, segundo, mas eu até conheço bem das coisas. E me baseando nisso, como eu sei que eu quero fazer alguma coisa em 2D, vou precisar ter as modelagens e as animações. Porque pra fazer isso não é sem suor não, meu amigo. Tá achando que é assim molezinha? Não é, você tá enganado. E desculpa aí estragar todos os seus sonhos aí. Mas fazer o que, né? É o seguinte, criar jogo não é tão simples como muitas pessoas pensam que é. Por isso eu já queria te falar. Para você criar um jogo, você precisa ter em mente o que você vai fazer. Eu já tenho. E eu sei que eu vou me basear em 2 jogos. E isso é uma coisa muito complicada. Porque um jogo, ele tem a sua programação e muitas outras coisas. O outro jogo também. Normalmente, por eles serem um diferente do outro, eles não vão ter a mesma programação. Por consequência, podem até ter, mas na maioria das vezes, ou praticamente sempre, não tem. E me baseando nisso, eu pensei, poxa, eu precisar programar um jogo já é difícil. Ter que programar um jogo me baseando em outro jogo, que nesse jogo eu vou estar usando o jogo que eu tô procurando. Buguei somente, buguei. Tô certo, buguei. Posso ter bugado a mente de muita pessoa que tá assistindo aí. Mas é o seguinte, pra você programar o jogo, você precisa saber o estilo que você vai ter. E eu quero um estilo, sei lá, mais RPGzinho. Esse RPG, ele tem que ter história, cara. Tem que ter história mesmo. Tá. Ele tem que ter uma história, tem que ter os inimigos e o ataque. Eu vou ter que programar ele pra andar, eu vou ter que programar ele pra correr. Vou ter que programar um monte de coisa. Pra programar, eu vou ter que colocar os comandos. Porque o computador, ele não sabe o que é tal coisa. Você sabe o que é... Você sabe o que é abrir uma porta. Porque você sabe o que é uma porta e o que é abrir. E já o computador não. Você tem que apresentar ele o que é abrir e o que é uma porta.
E fazendo isso, você, depois de apresentar para ele o que é as duas coisas, você consegue fazer tudo que você quer, né? Vamos dizer, tipo assim, nossa, eu queria fazer com que ele fosse para outra dimensão aqui. Isso você vai ter que programar a segunda dimensão que você quer, né? Já que você quer isso. E se você quiser, né? E aí você programando a segunda dimensão, você vai ter lá, né? Programei. O que é segunda dimensão? Aí você programa como ir para a segunda dimensão. Precisa de uma porta. Você programa o que é a porta também. Porque o computador, como eu já disse, ele não entende. Você que ensina. Então eu vou precisar me basear nisso para poder fazer um monte de coisa. Primeiro, fazer o personagem andar. Ele provavelmente vai saber o que é ir para a direita e o que é ir para a esquerda. Mas se eu programar o que é direita e o que é esquerda, me baseando nisso, eu pensei, poxa, para eu ter que explicar tudo para ele, então não é mais fácil eu simplesmente já pegar alguns prontos? Pensei dessa forma, é muito fácil fazer isso. Mas parando para pensar, não é. Primeiro que na internet não tem. Segundo, que você precisa saber programar para programar. Eu sei o básico do básico. E com o básico você não consegue nada. Você precisa saber que é certa coisa. Certa outra coisa. E pra você aí que tá achando que eu tô falando muito devagar, tô gaguejando, é porque eu tô jogando e falando. Sim. Por isso que eu tô gaguejando aqui às vezes, porque eu tô tentando me concentrar. Isso daqui é muito difícil, né? E continuando. Me baseando nisso, que eu tô me baseando em muita coisa, eu pensei em uma coisa. Se eu quero criar um jogo RPG, né? Baseado em outro jogo RPG, eu vou precisar de uma programação bem feita. Mas eu não tenho como achar a programação já feita. Eu vou precisar fazer. Aí você fala, nossa, mas isso é óbvio. Só que normalmente ou eu já tenho ela pronta, ou eu já tenho alguma coisa para me basear. Mas nem a programação eu consigo me basear, pois não tem uma pronta das duas. Consigo até ver a de uma ou de outra, mas não consigo juntar das duas, pois são jogos muito diferentes, muito mesmo. Para você que não entende, agora já sabe. É o seguinte, esses jogos aqui, eles são diferentes um do outro, por quê? Porque tem uma coisa chamada de... eu esqueci o nome agora, mas eu vou conseguir lembrar. Essa coisa, ela é chamada de aprendizado, que é quando ele consegue aprender e ele usa o que ele aprendeu. E isso é o uso de aprendizado. Quando ele está usando o que ele aprendeu, ele está obedecendo ordens. Obedecer ordens é muito bom. Só que ele nunca vai saber se a ordem está correta ou não. Por isso a gente... Qual ordem que ele vai receber para ele poder acatar essa ordem. E a ordem são outras programações, pois um jogo se faz muito e muito, com muitas programações mesmo. E eu parei pra pensar, poxa, a gente tem que programar tudo mesmo? E a minha resposta foi, não, você não precisa programar tudo. Você pode simplesmente usar o computador para entender o que é certa coisa e depois você já programa ele para acatar certas ordens.
E você ordena que ele faça uma coisa e ele simplesmente vai fazer. E você não vai precisar ter que programar ele mais ainda. E eu acho que eu já falei muita baboseira por hoje. Se você não vai entender ainda. Então, se eu atrapalhei, me desculpe atrapalhar seu dia. Se eu ajudei, eu agradeço por ter ajudado seu dia. E espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. E curte se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. E deixa o seu like. E valeu, fui!